Não duvidemos que atrás, à semelhança de marionete, há mãos invisíveis criando situações boas e perniciosas. Sou perseverante na doutrina dos Espíritos e nada no mundo se equivale a este mundo interior que me proporciona passar de uma vibração para outra, do estado físico para o espiritual, quase que naturalmente. Porque a mediunidade é algo muito mais complexo do que se pode pensar. Até hoje eu me estudo, eu me examino, procuro ver a minha razão, as interferências. Só para ilustrar, com todos esses incidentes que os adversários do bem tentaram criar para impedir a realização da semana, desde anteontem à noite em Ponta Grossa, eu vi chegar um grupo de espíritos. E a partir dali, após a palestra em Ponta Grossa, os mentores me advertiram que me mantivesse muito sereno, porque eles haviam trazido aqueles espíritos para estarem comigo e tentarem me perturbar, para criarem um problema ou algo desagradável durante a realização das atividades. E eu posso confessar que me sentia parte encarnado, parte desencarnado. Quando entrei no seu automóvel para voltarmos de Ponta Grossa, eu não estava no meu estado normal de lucidez. Eu estava semi-mediunizado. E para disfarçar, eu vim olhando o telefone, mas não estava vendo também o telefone. A noite foi tormentosa e o dia de ontem foi indescritível pelos ataques dessas entidades. Foi, digamos assim, o dia mais difícil deste ano para mim. Nossa, Di. Porque um dos chefes desse grupo anti-espírita que vem influenciando muitas pessoas contra Jesus, porque o objetivo é apagar Jesus da história, apagar o nome de Jesus da história, ridicularizando-o, atormentando-nos, fazendo que aqueles que pretendem ser fiéis entrem em conflitos, em dúvidas, sintam-se atraídos para o que antes era normal, uma atração física, um deslize, mas agora como que uma sede de determinados comportamentos. E ontem, a esta hora, eu tive necessidade de apoio especial. Então, o Juan e Laudelino vieram para o quarto, porque eu estava absolutamente fora da realidade. E eu disse para eles, eu lamento porque estou semelhante a um médium obsidiado, a um médium de princípios, porque eu estou fazendo um espetáculo, peço desculpa a vocês, mas não estou normal. E isso vai prejudicar a palestra. E no íntimo, o impulso para viajar, para ir embora. Eu sabia que eram eles, né? Criaram assim uma situação desagradável. Então, Juan sugeriu lermos o Evangelho, aplicamos um passe, e eu vendo-os, e eles me dizendo coisas que eu não me atrevo a repetir, aturdindo o cérebro e também o meu caráter, porque todos nós temos caráter, dizendo coisas perversas que eu poderia continuar na mente. Eles me aplicaram o passe. E eu roguei assim a proteção de Jesus. Eu disse,
Eu disse: o senhor sabe que eu o amo. Então, em benefício dos que irão à palestra, o seu amor me ajude. E eu vi, quando entraram as entidades venerandas, eu vi uma entidade que é protetora da Federação Espírita do Paraná, mas que não é conhecida. É uma espécie de Or-Concur, um espírito nobre, refulgente. Quando ele entrou assim pela parede, o que o povo chama de esplendor, encheu o quarto. Ele me pôs a mão assim no coração, depois aqui no centro cerebral, e me disse: vamos com Cristo. O cristão verdadeiro tem que ter o holocausto. Vamos para o holocausto. Nós vamos incorporá-lo, utilizá-lo da aparelhagem, mas os seus conceitos não nos coloque para não nos atrapalhar. Faça as suas narrações, mas nós vamos encaminhar. E então eles vieram. E esse espírito veio realmente comigo. Mas eu não via sempre o espírito, eu via um foco. Eu caminhava paralelamente, e na hora em que você começou a falar, ele se acercou e lhe deu uma assistência especial para poder dulcificar o coração e apaziguar o seu organismo. E então o Espírito começou a me delinear a palestra e disse: a paz tem que ser o amor no seu estado de santificação. E aí veio num crescendo. E as últimas palavras, eu ainda me lembro quando digo assim: somente o amor ali foi incorporado. Até a parte final, quando ia terminando, ele me cedeu lugar para a prece. O que quero dizer? É que nós estamos em guerra com o mundo espiritual. Guerra esta desde abril, dia 4 de abril de 2004, quando muçulmanos e judeus perseguidos declararam acabar com a figura de Jesus na Terra. E naturalmente atacar-nos a nós, as espíritas. E eu perguntei: mas por que nós, os espíritas? E um rabino me disse: porque são os cristãos. Eu digo: não. Mas o cristianismo tem 2000 anos. Eu disse: não, senhor. O cristianismo real vai até mais ou menos o Edito de Milão, 313, e aí surge, eu peço licença, sem querer diminuir outra doutrina. Surgiu uma doutrina em nome do cristianismo, porém romana. Observe que é Igreja Católica, Universal, Apostólica de Pedro e Paulo, romana. Não é a igreja tal cristã. Era uma igreja de Roma, uma espécie de paganismo monoteísta. E com o advento do Espiritismo, renasce Jesus. E os senhores são cristãos. E o Espírito me disse ainda assim: quando o senhor Allan Kardec falou que a mediunidade deveria ser exercida cristamente, ele rotulou o Espiritismo de cristão. Porque ele poderia dizer moralmente, no sentido ético, mas ele encontrou a única palavra que podia definir o exercício da mediunidade. Então nós temos que combater. Porque foi essa igreja de Roma que nos destruiu. Graças a ele, então nós agora nos voltamos contra ele através dos senhores, que são os herdeiros dele. Embora vamos atingir todos os povos e nações. E observe que de 2004 para cá, o desrespeito moral, social, se tornou cada vez mais vulgar. E os partidos políticos, religiosos, convidando a degradação dos costumes e a perda do sentido ético, multiplicaram-se, porque eles estão sob a mentalização dessas entidades.
E nós temos sofrido um pouco mais, porque somos criaturas humanas, e eles se voltam contra o cristianismo nas páginas do Espiritismo.